Pois é, muitos assuntos para analisarmos. Para começar nossa rodada de opinião, Paulo Figueiredo, diretamente dos Estados Unidos. Paulo, seja muito bem-vindo, ótima noite para você. Para começar, o que achou dessa apresentação, das inconsistências que foram levantadas pelo PL e também pelo Instituto Voto Legal, e também quais são as perspectivas a partir de agora? Hoje é o dia que acabou a farsa. Acabou essa história do nosso sistema eleitoral ser motivo de orgulho, ser maravilhoso, o sistema que 3 países no mundo usam, que os Estados Unidos deveriam se espelhar, que o mundo inteiro deveria... Acabou essa porcaria. Isso aí não existe mais, né? Essa palhaçada de TSE batendo no peito, dizendo que o sistema era inviolável, dizendo que era seguro, que o sistema era o único sistema eletrônico do mundo perfeito, né? Motivo de chacota essa afirmação. Mas ela era possível porque os políticos do establishment, né? A velha mídia, podre, por isso está dando traço de audiência, por isso que fica sempre, por isso que a Jovem Pan cresce tanto, porque eles encobrem e dão um ar de legitimidade para um sistema que não só não é maravilhosamente seguro, mas é um lixo. É um lixo. O sistema sobre o qual se apoia toda a democracia brasileira é uma vergonha. Essas pessoas que conduzem o processo eleitoral brasileiro precisam ser responsabilizadas. Vocês são servidores públicos, vocês têm que ser demitidos, todos vocês, de presidente do TSE ao cara lá de baixo. Ora, se uma empresa presta um serviço horroroso como que foi prestado, as pessoas são responsabilizadas. Ora, o que é isso? A forma como reagiram, tudo que foi dito hoje no relatório, vocês me desculpem, a gente já sabia há meses, sei lá, um mês pelo menos. Desde a live do argentino, já havia sido apontada essa inconsistência entre o modelo das urnas, essa questão da identidade dos eleitores, isso já havia sido dito antes. Ora, o próprio relatório, as Forças Armadas estão falando desde o início do ano dessa disparidade de segurança entre as urnas e fizeram sugestões que deveriam ter sido acatadas e não foram pelo TSE. Com desculpa técnica, com a desculpa que não dá tempo, com uma desculpa... Essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Olha a confusão que esses caras causaram. Todos eles. E o que acontecia quando essas informações eram colocadas na internet? Em vez do órgão que comanda o processo eleitoral brasileiro vir a público ou reconhecer o problema ou desmenti-lo, o que eles faziam? Jogavam para debaixo do tapete e censuravam todos aqueles que falavam a respeito disso. E lá atrás, Daniel, eu disse que quando o ministro Barroso foi fazer lobby no Congresso Nacional contra a aprovação da PEC do voto impresso, eu disse, isso vai dar problema. Por quê? Se o candidato da esquerda, ou quem quer que seja naquele momento, não se tinha certeza que seria o Lula, ganhar, você vai gerar uma enorme desconfiança na sociedade que você não consegue sanar. Ora, sanar desconfianças interessa muito ao vencedor legítimo. Se eu tivesse certeza que teria mais votos na eleição, eu queria um sistema mais transparente, não um sistema menos transparente. Em todo o processo, todas essas decisões que foram tomadas, decisões arbitrárias, mostrando claramente que os condutores do processo eleitoral tinham um lado, todas as vezes que eles negaram os pedidos de transparência das Forças Armadas, todas as vezes eu falei, isso é um desastre para a sociedade, porque vai gerar questionamento e ninguém consegue sanar os questionamentos jogando para debaixo do tapete. Essa forma de pegar 60% das urnas do Brasil, que hoje não são confiáveis, e jogar as desconfianças para debaixo do tapete e censurar e perseguir aqueles que fazem questionamentos, que agora sabemos, está aí, está escrito, são legítimos. Ora, esse modelo de Coreia do Norte
esse modelo de República Popular da China, de lidar com a população, leva a esse caos que nós estamos vivendo agora. E agora? E agora? Agora todo mundo sabe, não há ninguém mais, pode ligar na Globo News, que não vai ter ninguém lá que em sã consciência possa afirmar, sem passar uma boa camada de óleo de peroba na cara, ninguém mais vai poder afirmar que o nosso sistema é perfeito, seguro, maravilhoso. Ninguém mais. Agora, esse argumento caiu por terra. Vão falar o quê? Vão falar que não pode agora, que tem, não foi bom, mas vamos melhorar para o próximo. E aí? O Brasil fica governado por políticos que não são legítimos. Ora, a peça começa dizendo um alicerce do sistema eleitoral brasileiro tem o pressuposto da abertura da Constituição, de que todo o poder emana do povo. Se você não pode confiar que esses políticos que estão aí, e não é só o presidente, todos os políticos que estão aí, não foram eleitos, você não pode confiar que eles de fato foram eleitos pelo povo de forma limpa, justa, sem interferência, acabou. Não tem eleição. Não houve eleição. Eleição é o caso da Alemanha. Não estou falando nada demais. Estou falando o óbvio. Agora a gente tem que ficar falando o óbvio aqui. O que eu estou falando é a decisão que houve na Alemanha. Então, para começar, tem muita coisa aqui, eu acho que a gente vai passar um tempo no programa falando sobre isso, mas para começar, eu só quero que nunca mais ninguém, em sã consciência, exceto por má fé, diga que o sistema eleitoral brasileiro é um exemplo para o mundo. A partir daí a gente pode começar a traçar uma discussão. Paulo Figueiredo, queria a sua análise em relação a esses posicionamentos de PSDB e também de Gleisi Hoffmann. 2 minutos para você, por favor, Paulo. Tem que ter um pouco chega uma idade na vida que você tem que ter um pouco de noção do ridículo, né? O PSDB, o establishment, eu tenho certeza que o jornalismo militante, já deve ter um post da Mônica Bergamo, um da Vera Magalhães, eu acho tudo igual, as mesmas pessoas, né? Começando a passar pano, dizer que isso é chincana, que não é nada disso, que isso é normal, aceita, que tem que aceitar. Como é que você vai aceitar, né? O momento é colaborar com a transição. Transição de quê? Transição para um governo legítimo, ou potencialmente legítimo ao menos? Eu tenho que falar uma coisa aqui, e eu quero que o espectador guarde esse momento, porque é uma raridade. Eu vou concordar com o Alexandre de Moraes em uma coisa, pelo menos. As urnas foram usadas também no primeiro turno. Então, não dá para comer o bolo e ter o bolo ao mesmo tempo, né? É claro que o que o Alexandre está fazendo, como ator político que ele é agora, já não é mais juiz há muito tempo, né? Aliás, ele nunca foi juiz, né? Ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal e do TSE, mas juiz, não me lembro de ter visto atuando como juiz. Porque ele, como ator político, o que ele está fazendo é criando um problema para o Valdemar, criando um problema para dentro do PL, dizendo o seguinte: você vai ter que, se você quer prosseguir com esse pedido, você tem certeza? Você elegeu a maior bancada. Agora todo mundo que foi eleito pelo PL deve estar com o Valdemar falando assim: o que é isso, cara? Eu vou arruinar e anular minha eleição? E agora? Vou ter que concorrer de novo? Olha o perigo do que você está pedindo aí, para criar um problema político, como você falou bem, o Daniel, um contra-ataque, né? Então, mas o fato as urnas foram usadas no primeiro turno. Só foi detectada a irregularidade para o segundo, mas as urnas foram usadas no primeiro. Tem uma fala aqui do Felipe Barros, o deputado Felipe Barros conhece bem do assunto, e ele está dizendo no Twitter: o Alexandre de Moraes pediu para o PL incluir a análise dos logs do primeiro turno. Ele não deve ter consultado os técnicos do TSE, pois o arquivo de log é sequencial e único para cada urna, e inclui todos os lançamentos do primeiro e segundo turno. Segundo o Felipe Barros, né, já está dentro do relatório. Agora, eu tenho algumas coisas interessantes, porque no próprio despacho o Alexandre de Moraes reconhece que essas urnas foram utilizadas, então não dá para falar de desconhecimento do fato. Então, o que é isso? É praticamente um réu confesso. Agora, eu vejo um problema de natureza jurídica na demanda que o despacho do Alexandre de Moraes fez, que é o seguinte: o pedido foi feito pela coligação, a coligação do Bolsonaro para presidente, né? Como é o nome da coligação? Coligação pelo bem do Brasil. Então, foi feito por essa coligação.
essa coligação não tem legitimidade para pedir nada em relação ao restante dos pleitos. Cada um que faça seu trabalho, o próprio TSE que fale. Olha, agora levantando isso, eu entendo que há problema também no primeiro turno, ou provocado até por um deputado que tenha perdido a eleição, pode se utilizar deste relatório, desse documento, para falar, olha, eu também fui prejudicado. E aí, meu amigo, desculpa, criou-se um caos. E eu volto a dizer, qualquer responsável por um trabalho mal feito tem que ser responsabilizado. Não importa se é o presidente do Xandaquistão, ele tem que ser responsabilizado. É um incompetente. A condução do processo eleitoral pelo Alexandre de Moraes e companhia é uma vergonha. É uma vergonha, e como servidor público ele tem que ser cobrado pela população e tem que ser demitido. Servidor público incompetente deve ser demitido. Assim como funcionário de empresa incompetente deve ser demitido. E não há como atestar competência diante desse caos anunciado e prenunciado que nós estamos vivendo.